pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast Reabilite-se. E agora estamos com uma ilustre amiga querida, Priscila Dias. E aí eu recebo essa mulher maravilhosa, empoderada e de pura potência. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Você é uma pessoa que eu amo de paixão. E estou muito feliz de você estar agora aqui com a gente, contribuindo com toda a sua história, todo o seu conhecimento. E eu vou falar um pouquinho para vocês e apresentar a Priscila, porque tem muitas coisas aqui relacionadas ao que a Priscila faz. Então, a Priscila, ela é mãe, mentora de empreendedoras, palestrante internacional e autora de 2 livros, sendo um deles um best-seller. Olha que chique. Ela é a mente brilhante por trás do projeto Salto que Transforma e do programa O Poder do Posicionamento, que já ajudaram inúmeras mulheres a tirarem seus sonhos do papel e se posicionarem com confiança no mercado. Com uma trajetória inspiradora, Priscila tem como uma missão empoderar mulheres a construírem negócios alinhados com suas paixões e valores. Até me arrepio. E mais do que isso, mostrar que é possível empreender com alma, propósito e autenticidade. Isso é muito importante, né, Pri? Hoje vamos mergulhar na sua história, nos bastidores do seu trabalho com outras mulheres, nos desafios que ela enfrentou para conquistar espaço e nas transformações que promove por onde ela passa, que isso é fato, pessoal. Eu a conheço e sei que isso acontece. Seja muito bem-vinda, Priscila. Ai, muito obrigada. Obrigada pela sua apresentação lindíssima, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero realmente contribuir, trazer um pouquinho da nossa história, né? Nós somos aquilo que a gente faz com a nossa história. Então, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui falando para pessoas incríveis que eu tenho certeza que estarão aqui ouvindo e nesse momento com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. E aí a gente agora vai falar um pouquinho dessa sua jornada, do propósito, né? Do seu propósito. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como nasceu sua paixão por empoderar mulheres e ajudá-las a se posicionar no mercado? Olha, a minha paixão começou comigo, né? Primeiro, acho que a mudança precisa começar internamente, na gente. Então, eu comecei nesse processo de transformação quando eu comecei a olhar para mim. Eu falei, eu não quero estar nesse lugar, eu não quero estar mais como estava a minha vida, e eu falei, eu quero sair daqui. Então, primeiro eu olhei para mim e transformei a Priscila. Eu costumo dizer muito que eu gosto muito de uma frase que é: evolua tanto que os outros terão que te conhecer de novo. Então, ter uma evolução tão grande a ponto de você se apresentar. Olá, eu sou Priscila, porque as pessoas já não lembram mais daquela Priscila. Eu acho que esse é a maior transformação. Então, quando eu me vi nesse momento de tamanha transformação, eu vi que eu poderia contribuir na vida do outro. Porque a gente transborda aquilo que a gente está cheia. Isso aí, e é uma busca muito de autoconhecimento. A partir do momento que você vai se autoconhecendo, se internamente, como você falou, e se ajustando, até mesmo se, além disso tudo, tendo um conhecimento de quem é essa pessoa, você consegue automaticamente fazer isso muito bem para o próximo, né? Porque você se conhece e aí você tem capacidade para ajudar outra pessoa que venha, né? Sim, porque eu acho que quando a gente passa por algo, a gente tem algum conhecimento, a gente guardar isso é um pouco de egoísmo, porque tem outras pessoas que você pode transformar ao longo da jornada, uma frase, uma palavra, um sorriso, um abraço. Sempre a gente tem algo para dar. Então, quando você guarda isso, retém o seu conhecimento, seja por insegurança, muitas mulheres que passam na minha mão, eu sou insegura em falar o meu conhecimento e transbordar, e aí você está deixando que outras pessoas possam ser transformadas através daquilo que você sabe, que você passou, que você tem de conhecimento. Então, por isso, foi esse meu impulsionamento em trabalhar com mulheres e posicioná-las. Maravilhoso! E qual foi o momento da virada na sua vida profissional que te levou a criar o Salto que Transforma, por exemplo?
O salto que transforma é o seguinte, o nome salto que transforma, ele é um salto para sua transformação. Então ele é o salto que você precisa para se transformar. E ali eu vi, o salto que transforma, ele é uma imersão o dia inteiro que você não escreve nada. Ela é totalmente vivencial, onde você vai viver ali as suas emoções, a autoestima, você vai passeando ali em muitos lugares seus, internos, mas que você vai ali. Então isso foi muito criado da minha cabeça. Numa tarde eu comecei a escrever e pensei, o que a mulher precisa para dar esse salto para se transformar, para ela sair desse lugar, sair esse primeiro salto, né? Que a partir daí ela vai se transformar, ela vai querer começar a buscar, mas ela precisa desse, como se fosse uma mola mesmo, né? Quando a gente pula e aí a gente não quer voltar mais para ali, a gente começa buscando isso, buscando sempre isso. Então o salto que transforma é um salto para sua transformação. Eu tive o prazer de participar, né? Que você palestrou lá maravilhosamente. E eu fiquei assim muito encantada de ver, né, as pessoas, as mulheres, aquele grupo interessada realmente, assim, muitas empreendedoras, outras querendo realmente empreender, mas querendo se conhecer para que pudesse dar esse salto, né, que realmente foi transformador. Então foi uma manhã que eu participei e que eu fiquei assim muito feliz de estar vendo todo esse movimento que você fez, de ajudar essas pessoas também a fazer esse movimento. Muito riquíssimo esse seu projeto. Porque é transformador, assim, eu acredito muito nisso e foi isso que me impulsionou lá atrás. Então aquilo que a gente quer pra gente, né, acontece com a gente quer transformar para outras pessoas, para outras mulheres. Eu vejo uma insegurança muito grande, sabe? Eu vejo uma falta de apoio, eu vejo mulheres se sentindo muito sozinhas. Então, eu acredito muito que primeiro você precisa se olhar. Primeira coisa de tudo, você empreender, a vida financeira, relacionamento, seja o que for. Primeiro começa por você. E tá muito ligado também, Priscila, que eu sempre penso muito nisso, na questão da autoestima, né? Total. Total. Porque se nada. Você poderia ter me chamado, mas se eu não confiasse em mim, você faria, Priscila, você tem uma potência incrível, você tem uma história, mas eu não iria estar aqui. Porque a Priscila de 2014 não iria estar aqui. A Priscila de 2014 não falava para uma pessoa. Que dirá fazer eventos e gravar um programa onde várias pessoas podem assistir. Então, de 2014 não estaria aqui. E dar uma palestra para 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Maravilhosa. Em Portugal. Na Europa. Como diz o meu amigo que eu amo e vou mandar um beijo para ele, que você conhece, o Gilson. Sim. Né? Você não fez uma palestra em Portugal, você fez uma palestra na Europa. Gilson, essa é pra você. Eu nunca esqueci disso. Porque como eu fiz mestrado em Portugal, foi. E aí ele falava, quando ele me perguntava, então, Ed, onde que você estudou? Eu estudei lá em Portugal. Não, Ed, você não tá entendendo. Você fez na Europa. Você é da Europa, né? Não é só Portugal. Isso tem uma diferença muito grande, né? Sim. Porque as pessoas também, quando você fala, é uma brincadeira, mas quando você fala, de fato, tem muito peso, né? Não é só Portugal, porque a gente acaba só falando específico, mas é Europa mesmo. E isso acaba também quando a gente fala Europa, a gente acaba olhando pra gente e ver, caramba, olha de onde eu saí, olha onde eu cheguei. A gente precisa valorizar a nossa história. Exatamente. A gente precisa valorizar o que aconteceu. A gente precisa sempre valorizar muito, porque não foi fácil, entende? Não foi fácil, então a gente precisa... Isso pra mim é uma das minhas maiores conquistas, mas as menores do dia a dia é que me fizeram chegar até lá. E são essas que a gente vai deixando passar. As pequenas vitórias todos os dias, a gente vai deixando passar. E aí vem a autoconfiança, a autoestima, porque é você todos os dias tomar um pouquinho aqui desse copo. Esse copo tá cheio. Se eu não for enchendo todo dia e só for bebendo, isso vai esvaziando. E tem uma hora que isso vai secar. Perfeito. Então a gente precisa alimentar todos os dias. Nossa identidade, quem somos, nossos valores, a nossa autoestima, se elogiar,
Eu brinco muito com isso nos stories quando eu falo, apareceu hoje linda, não sei o quê. Aí vem, minha chuva de direct. Nossa, mas você se acha linda mesmo? Eu não me acho, querida. Beijinho no ombro. E acho mesmo, sabe? Engraçado que as pessoas acham que eu tô brincando, mas eu me acho mesmo. Você sempre acreditou que empreender com alma e propósito era possível? Eu sempre acreditei, só não sabia como. Entendi. Em tudo na minha vida, isso, acho que tem muita coisa nossa lá atrás, né? Que eu já tô 43, quando a gente era adolescente, que isso é nosso e a gente não sabia. Como, por exemplo, eu sempre gostei do que é diferente. Eu nunca consegui ser igual a todo mundo. Então, por exemplo, na minha adolescência, quando todo mundo ia beber, né? Tudo bem, eu já não queria só porque todo mundo fazia. Então, tudo que todo mundo fazia, eu não queria fazer. E eu não sabia o que era isso. Mas isso já era algo interno meu. Então, quando eu comecei a empreender, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Sabe? Não tem que fazer a trend do momento. Não tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Deve ter algo por detrás. Foi quando eu comecei a pesquisar muito, a estudar muito, a fazer imersões, a buscar isso. E aí eu entendi que você pode fazer a mesma coisa. Todo mundo aqui faz essa caneca. Mas essa caneca tem algo diferente, porque foi colocado aqui algo diferente. Então eu acredito que só isso é quem é você, é a sua alma, a sua autenticidade, e isso é só seu. Isso é só seu, não é de mais ninguém. Então essa busca pelo diferente, sabe? Por tudo que é diferente. E ser diferente não é andar com cabelo de cor, não é isso. É ser você. E ser você não é fácil, porque muitas vezes nem você sabe essa resposta. Então você tem que buscar primeiro isso para conseguir colocar isso no seu negócio. E aí você não vai ter concorrente. Perfeito. Eu acredito muito nisso, porque eu sou bem assim. Autêntica sou eu. Você é mesmo. Sou diferente. Amiga, né, querida? 10 anos, né? Tem que ser diferente, não dá pra ficar... A gente tem que sair da caixa, né? Tem que sair dessa bolha também. E quando você sai da caixa, você é o que você né? Você é criativa, porque o ser diferente é isso. É isso. É ter criatividade, é ter pensamentos que você pode modificar muita coisa, as pessoas, Sim. O mundo e tudo. Aparece um problema, você consegue ver várias soluções. Exatamente, exatamente. E aí acho que é por isso que a gente se conheceu com o Gilson, que é alguém muito assim. Né? Então acho que quando eu bati ele no primeiro momento, que eu não sabia direito nem o que era, mas quando eu cheguei ali eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Porque é isso que eu quero transformar pessoas assim. Foi aí que eu entendi que é com a alma, é com quem somos, sabe? Então, primeiro buscar muito isso, para depois trazer para o seu negócio. Aí você não fica com medo. Perfeito, medo. Maravilha. E aí a gente vai falar de um tema que eu particularmente, gosto muito, que é sobre desafios e superações. E aí eu queria te fazer uma perguntinha sobre isso. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua jornada como mentor e palestrante? O início da minha jornada começou a contar um pouquinho rapidinho, mas eu acho que isso faz parte da minha vida, não tem como, né? Antes de ser mentor e palestrante, eu fiquei viúva, grávida, eu estava com 7 meses de gestação e o meu filho mais velho com 4 aninhos. Então, entraram na minha casa, saquearam as minhas coisas, eu morava numa comunidade aqui no Rio de Janeiro e levaram tudo. Então eu fiquei sem nada. Eu fiquei sem meu amigo, porque ele era meu amigo de infância, meu marido, pai dos meus filhos, sem a minha casa, eu fiquei sem nada. Então, antes, o meu maior desafio era, eu não vou ficar aqui. Eu não sou isso que me aconteceu. Eu não sou o que me fizeram. Eu sou o que eu vou fazer a partir daqui. Então, todas as nossas forças, habilidades e aquilo que a gente vai tendo, mesmo antes de saber que temos, né? Que às vezes a gente só precisa mostrar a nossa força quando ela aparece. E você tem agora 2 filhos e você é responsável por eles. Então a Priscila, que era frágil, que era protegida pelo marido, que tinha eu tenho 1,50 m, gente. Meu marido tinha 1,87 m. Então assim, protegida, né? Casada, 10 anos, tudo, secretária, ganhando salário mínimo achando que ele estava ótimo. De repente se vê sem nada.
Então, o meu maior desafio foi, primeiro, acreditar em mim. Acreditar que aquela não era a minha história, aquele não era o meu fim. Para poder trazer isso para outras pessoas. Mentorar alguém é você direcionar alguém. É você mostrar para ela, olha, eu já passei aqui, 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 aqui. Então vamos por outro caminho, porque esse daqui tá cheio de pedra, esse daqui não tá legal, esse caminho aqui. Então é muita responsabilidade. Ela tá aqui e ela quer chegar aqui. Então você já passou por aquele caminho. Então eu escolho os meus mentores, não são por números de redes sociais, não são por nomes, é por alguém que eu vejo credibilidade, alguém que sabe do que eu estou falando. Então, o maior desafio, primeiro, da Priscila tímida, insegura, foi olhar para mim, olhar para minha história e falar assim, calma aí, eu tenho uma história, eu tenho algo que é meu e da forma que eu passei. Eu sei que existe milhares de mulheres viúvas, milhares de mulheres também que perderam seu marido grávidas, mas a dor que eu tive, da forma que eu tive, a forma que meus filhos se comportaram, isso foi só meu. E o único meu. É muito singular mesmo, né? Então eu acredito muito que primeiro foi respeitar a minha história. Respeitar quem eu sou. Que aí as pessoas começaram a me respeitar. Então começou esse movimento contrário. Primeiro eu comecei essa transformação, como eu falei, e aí as mulheres começaram a me procurar. Eu cheguei como palestrante porque me convidaram através do Instagram. Eu falei, não, mas eu não falo pra ninguém, não. Foi isso que eu respondi, não, obrigado, mas eu não falo pra uma pessoa, não. Que dirá pra 10, 20, não, você fala sim. Então, primeiro de cara eu já falei pra 150 mulheres, alguém que não falava pra ninguém. E ali eu vi a transformação que você causa, né? que eu causava na vida das pessoas. Então, mas primeiro porque eu comecei a olhar pra mim. Então, meu maior desafio foi reconhecer que eu não ia ficar naquele lugar. É reconhecer quem é você, reconhecer que você tem algo para passar. Então, o primeiro foi olhar para isso, me respeitar e começar a entender que eu poderia ajudar outras pessoas. E aí, como que aconteceu esse equilíbrio da maternidade com o trabalho? Porque eu acredito que foi um desafio muito grande para você, né? Muito. Porque eu vejo muitas mulheres falando assim, eu não posso ir porque eu não tenho quem deixar. Eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso ir porque eu não tenho quem deixar meu filho. Eu não posso ir porque... Então eu digo assim, tudo isso eu sei. Você não consegue me dar nenhuma desculpa, porque todas elas eu também tinha. Todas. Quantos cursos eu vim pra cá e eu só tinha o dinheiro do almoço. E às vezes nem o dinheiro do almoço eu tinha. Eu ficava aqui de manhã até de noite nos cursos sem condições nenhuma. Então assim, a sua força de vontade, então... O que me fez com duas crianças pequenas, bebê, né? Duas crianças muito pequenas. Eu saí às vezes 3 dias, porque esses cursos são 3, 4 dias. O dia inteiro era saber do propósito maior. Quando você tem um porquê, qualquer como você consegue responder. Perfeito. Porque você tem um porquê maior. Então não era por mim só, era por eles. E hoje olhar os meus filhos e me orgulhar deles foram escolhas que eu fiz lá atrás. É renúncia. Precisamos renunciar a algo, não tem jeito. Ou você renuncia à vida que você está tendo, momentos com seu filho, pedir para alguém, pedir para minha avó, no caso, né? Pedir para alguém. Você consegue, né? Ficar com fome mesmo, mas você tem um porquê. E o porquê, qualquer como, você consegue responder. Isso é verdade. E aí, a gente falando um pouco sobre posicionamento e identidade, no seu programa, né, o poder do posicionamento, que é exatamente o que você está falando, o que você mais percebe que impede as mulheres de se colocarem no mundo, de se colocarem para realmente ter esse empoderamento e esse posicionamento? Algumas coisas. Primeiro, a opinião dos outros. As pessoas se preocupam demais com a opinião dos outros. Então, para eu me posicionar, eu tenho que entender que a opinião do outro é do outro. É você se respeitar, porque muitas pessoas se colocam no lugar, ou no lugar de vítima, pela sua vida, pela sua história. E eu nunca quis ser vítima, tenho pavor disso. Eu sou protagonista e não a vítima da minha história. Então, assim, o que elas pensam, sabe? Insegurança,
porque muitas vezes o marido não apoia, a família não apoia, então isso vai travando a mulher. Ela vai acreditando que ela é aquela condição ali. Na casa dela ninguém se formou, na casa dela ninguém prosperou, na casa dela ninguém... Eu quebrei algo na minha casa. Não conseguem dizer até hoje, por mais já tem 7 anos, que não conseguem explicar o que eu faço. Porque é algo muito complexo, são muitas coisas. É palestrante, é mentora, e é algo novo mesmo realmente para a sociedade, né? Então não consegue. Então eu quebrei algo na minha casa. Eu quebrei um tabu onde todo mundo CLT, carteira assinada, tudo bonitinho. Aí ia crescendo ali dentro de um padrão. E você quebrar padrões não é fácil. E você só quebra padrões quando você não está importando com a opinião dos outros. Exatamente. Você respeita, mas você entende que se posicionar é... Costumo dar um exemplo muito assim para os meus filhos. O açúcar não pode estar no lugar da carne. O açúcar está posicionado no lugar de açúcar. Você vai lá, você sabe onde você vai encontrar. Ele não pode estar misturado ali no sal. Ele tem que estar no lugar de açúcar. Quando você não sabe quem você é, a sua identidade, você não consegue se posicionar. Porque como eu vou me posicionar dentro de valores, dentro de propósitos que eu desconheço? Eu não consigo me posicionar. Eu não sei quem eu sou, como é que eu vou me posicionar? Exatamente. E fala muito desse posicionamento autêntico, né? É. No sentido de você realmente ter isso como um padrão mesmo, de você ter a sua autenticidade para que consiga fazer as coisas. E às vezes algumas pessoas não conseguem fazer isso. Não consegue por conta de que bate a insegurança. Exatamente. Bate muitas coisas, né? Às vezes a condição financeira, como ela vai se posicionar se ela não tem condições financeiras, né? A condição financeira bate muito. Muito, muito. Mas eu, naquele momento, eu também não tinha. Sim. Né? 11 anos atrás, eu também não tinha. Mas eu sabia que eu fechei os olhos para tudo e tinha uma direção. E a direção que eu tinha era aquele palco. E qual que é a dica que você daria para quem ainda não encontrou o seu nicho ou propósito? Olha, o propósito ele é muito, eu costumo dizer, isso é muito, as pessoas ficam sempre nessa busca, né? Qual é o meu propósito de vida, qual é o meu propósito, o que eu vou fazer, e fica sempre nessa busca sempre, sabe? Falando um pouco sobre propósito, eu acredito muito que, primeiro, às vezes o seu propósito é cuidar do seu filho. O seu propósito é poder passar uma mensagem para alguém. Pela sua comunidade, pela sua casa, pelo seu filho. O que você tem feito? A gente fica tanto buscando reconhecimento externo. Sim, e ali? Perfeito. Ali dentro da sua casa, sabe? Como está? Como estão as pessoas? Como elas te olham, sabe? Assim, dentro da sua casa que eu tô dizendo, que é onde você vive, que não dá para enganar. Uhum. Então, como você estar ali? Então, propósito primeiro, ao invés de buscar essa coisa maior, essa coisa macro, olhe para ali. Porque o que você tem feito ali dentro do seu pouco, dentro da sua comunidade, dentro de onde você tem voz. E aí você vai buscando. E o nicho, né, que é para empreendedores, eu acredito muito que você consegue buscar isso, fechar isso, que também não é fácil, né? Eu acredito muito que você não fala para uma pessoa só. O marketing diz isso muito. Você tem que desenhar uma pessoa e falar sobre aquela pessoa e falar só para aquela pessoa. Aquela pessoa tem muitas coisas. Ela é uma pessoa. Então você tem que conhecer muito quem é essa pessoa para quem você está falando. Para você falar com propriedade para ela. Quais são as dores dela? O que ela está buscando? Qual o problema que você resolve? Como você pode ajudar? De que maneira você pode ajudar? Aí, fazer ela refletir isso que você está falando. Seria uma dica. Né? Ela buscar isso, ela escrever isso. Qual o problema que você resolve? Entendeu? O que essa pessoa gosta? Quem é essa pessoa? Do que alguém bem certinho e bem, sabe, alinhado. Porque, falando para mulheres, então, a mulher tem muitas coisas, sabe? Sim. Que ela ouve muito de todos os lados. Então, ela precisa buscar muito isso. Como que você define sucesso hoje? Como que você definiria isso depois de tantos projetos realizados? Sucesso para mim é quando você atinge uma pessoa. Sucesso para mim é quando você diariamente conquista algo, mesmo pequeno, e você reconhece isso.
Sucesso pra mim é se um dia eu passar sem receber uma mensagem, eu não aceito. Por algo que você falou, por algo que você pode ser lá atrás, pode ser diariamente eu recebo mensagens. Então isso pra mim é sucesso. É o tanto que você toca no coração das pessoas. É o que como você a sua vida, ela precisa ser luz mesmo, sabe? Você precisa iluminar onde você chega. Porque você precisa ser esse algo de transformação. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Se a gente está amargurada, se a gente está sofrida, se a gente está triste, a gente vai oferecer aquilo ali. Então, o sucesso para mim é atingir uma pessoa, é transformar aquela pessoa ali. São pequenos gestos todos os dias. E acontece o quê? Os resultados. A gente só olha para o resultado, mas o resultado chega no pouquinho que você faz diariamente. Aí vai chegar o resultado. Vai chegar o livro, vai chegar o palco, vai chegar o que cada um está buscando para sua vida. E muitas vezes as pessoas hoje podem estar ouvindo aqui e não sabem o que estão buscando para sua vida, né? E falam, não, ela não sabe a minha realidade, ela não sabe aquilo que eu estou passando. E eu costumo dizer, você também não sabia a minha. Mas não é fácil, eu sei que não é. Mas que a gente possa olhar um pouco e agradecer, ainda assim, sabe? Sim, e existem caminhos para isso, né? Como você mesmo disse muito bem. Dá para fazer essa conexão, essa adaptação. A vida é o olhar que você coloca. Perfeito. A vida é o olhar que você coloca. O olhar que você tem para ela. Você tem 2 caminhos. Aí você escolhe qual olhar. Né? E assim, e dentro do que você está falando sobre vida, né? Sobre essa parte até pessoal, a sua autenticidade, eu queria também que você falasse um pouquinho pra gente como que você cuida da sua saúde mental e emocional também, né? Porque isso é um dos pilares também. Mais importante. Gente. Exatamente. O mais importante. Eu faço terapia há bastante tempo, eu cuido muito do meu corpo, da minha saúde, eu cuido caminhando, fazendo exercício físico, lendo muito, estudando muito, fazendo muitos cursos e processos. Eu costumo dizer, no próprio YouTube tem muito material bom, tem muita coisa boa, você não precisa, não posso pagar, tem muito material bom, tem muita coisa boa e eu cuido muito. Eu passo por situações ao longo, né? A vida, elas são etapas. Eu passo por situações, eu acredito que cuidar de você é a base para você enfrentar qualquer coisa. Você cuidando de você, seja se você não pode uma terapia, enfim, cuidando de você, olhando para você, meia hora por dia, tirando isso para você, você começa essa base a ficar forte. Aí sim você começa a construir esse prédio. O que acontece é que as pessoas querem construir logo o prédio e a base, isso vai desmoronar. Isso tem uma hora que você não vai aguentar sustentar. Tem uma hora que você não vai conseguir sustentar, se não tiver muito forte essa base. E aí vem todo o resto cai. Então, para você começar a construir isso, essa base, que é você. Ela tem que estar sólida, né? É você. E você Exatamente. tem que estar bem. É você saber o seguinte, quando você começa a cuidar de você, da sua saúde emocional e mental, quando vem os problemas, porque eles vêm para todo mundo, vem para mim, vem para você, eles chegam para todo mundo. As pessoas acham, eu ouvi isso esses dias, não, porque talvez você não tenha os mesmos problemas, o problema vem para todo mundo. A diferença é que você já tem as ferramentas para sair daquele problema. Perfeito. Ou você fica ali naquele lugar, ou você já sabe como sair. Então agora eu já sei como sair daquilo ali. Então vai ter dia que a Priscila também tá triste. Vai ter dia que a Priscila também vai chorar. Só que eu não me permito ficar ali. Morar ali. Você consegue validar as suas emoções, você valida as suas emoções, mas não faz isso de vitimização, como você tinha falado anteriormente. E abraçar aquilo ali e aquele dia durar uma semana. Exatamente. Entendeu? Eu tô sentindo isso daqui. Isso aqui, mas eu não. O que eu posso fazer para sair daqui? Como sair daqui? Você já tem as ferramentas para sair dali. Não fica ali. Aquela dor, entende? Então, acho que as pessoas precisam primeiro priorizar isso, antes de qualquer outra coisa. E pensando nisso, sobre dicas e futuro, eu queria te perguntar qual que é o maior conselho que você daria para as mulheres que estão começando agora, por exemplo? Olha, eu acredito que não há nada, e tem uma frase que eu gosto muito,
que é a minha, que eu falei isso uma vez numa live e foi muito legal, que é: não há nada mais empoderador do que uma mulher que enfrenta os seus próprios medos. Nossa. Quem está começando está com muito medo. Quem está começando está com muito medo de se frustrar, de não dar certo. Então a primeira coisa é enfrentar os seus medos. E enfrentar os seus medos não é você indo de qualquer jeito, não. É você indo, isso que eu falei, com a base sólido, mas é você entender que o errado, ele precisa acontecer para você fazer o certo. Nem sempre você vai acertar. Nem sempre você... Não caia na perfeição, achando que você precisa ser perfeita em todas as áreas. Você não vai ser perfeita em todas as áreas, e que bom por isso, porque a gente está aqui, o nome já diz, somos seres humanos. Então o humano, ele vai ter muitas emoções, ele vai acontecer muitas coisas. Então primeira coisa, não se cobre tanto. Não fica esperando o perfeito para você poder fazer. Comece com o que você tem, dentro do que você tem. Eu comecei com o Motorola, que ele não tinha como gravar e eu precisava postar direto. Então ele não gravava, porque ele não tinha memória. Então direto do Instagram ele já ia, sem edição, sem nada, porque ele não conseguia segurar, que foi um telefone que meu pai me deu. E assim eu comecei. Então assim, comece com o que você tem, dentro do que você tem. Tendo as possibilidades, né? Que a pessoa tem. Mas comece, sabe? Sim. Enfrentando ali os seus medos, porque isso pra mim que é empoderador. Eu tinha medo do público, eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de não dar certo, eu tinha medo de muitas coisas. E eu fui cada vez que você enfrenta e você consegue, você fala: caramba, que mulher. O que podemos esperar desse ano de 2025 da Priscila? Tem alguma novidade vindo por aí? Você gostaria de compartilhar com a gente como é que vai ser esse ano para você? Porque tá iniciando aí, né? Bom, esse ano espero em junho ir para França. Olha! Para fazer um projeto lá. Que legal! Fazer um projeto lá, convidada por uma pessoa que estava no palco lá em Portugal. E eu tinha sido convidada também para ir para a Alemanha. Então, pretendo fazer muitas viagens. Mas meu maior projeto esse ano é ajudar as mulheres a escreverem as suas histórias. Eu não estou falando de livro, de palestra. Ela entender a sua história, ela olhar a sua história. Independente, Priscila, não tem uma história de superação, não é sobre história de superação, é sobre a sua história. Quem é você? E aí ela olhar essa história. Então eu ensino isso também, que é uma forma de você se posicionar, você respeitar a sua história. Então eu estou com esse projeto onde mulheres vão contar a sua história, desenhar e falar sobre quem são. E abraçar isso e se orgulhar disso. Sim, perfeito. A mulher precisa se orgulhar da história que ela está tendo e não se envergonhar, sabe? Porque às vezes de um relacionamento fracassado, de algo que saiu que ela não esperava. Não, ela precisa se orgulhar, porque ela enfrentou tudo isso e ela nem percebeu. Sim. E qual é a mensagem que você deixaria para quem precisa de um recomeço? Olha, o recomeço, ele muitas vezes não vem uma vez só na vida, né? Eu, ao longo desses 10 anos, eu já recomecei algumas vezes. Perfeito. E para recomeçar é você ter autoconfiança para entender e recomeçar, seja que momento for. Seja no relacionamento, seja na sua vida profissional, seja... Eu fechei um negócio, né? Logo depois que eu nem contei isso, fechei um restaurante muito grande, uma franquia, também fechei. Então foi mais um recomeço. Que legal! Eu fechei em 2016, eu fechei uma franquia. Foi outro recomeço. Você fechou uma franquia? Eu fali. Ah, tá. Eu ainda falei que legal. Eu tinha entendido ao contrário. Eu valia. Entendi. Você faliu e aí você precisou recomeçar. E já tinha perdido meu marido. Então eu peguei todo o dinheiro, abri a franquia. Entendi. Achei que fosse dar certo e fali. Então, assim, recomeçar ao longo da vida são em vários momentos. O que você precisa para recomeçar? Reconhecer que está na hora de parar. Você não pode continuar. Sabe que as pessoas falam, ficar dando murro em ponta de faca?
Você fica forçando algo que já não faz mais sentido. E o recomeço tem muito a ver com tudo que a gente está falando, até com a proposta mesmo do podcast, que é Reabilite-se, né? É você se reconectar, é você se adaptar novamente, é você se estruturar novamente. Você tá aberta a mudanças. Exatamente. Trabalhar sua flexibilidade o tempo todo, porque a flexibilidade, ela é importante. Por mais que seja frustrante, né? Por mais que é um negócio e a gente... Isso frustra, né? Fechar, falir é frustrante demais. Além de tudo, além do nosso emocional, mas está envolvendo muita coisa, até financeiro disso. Então, o que acontece? Isso que eu ia falar sobre isso. Quando a gente recomeça algo, a gente tem a sensação que lá atrás foi errado. Foi frustrante. Foi tudo errado. Só que tem uma frase que eu gosto muito, que é: agora você já não tá zero. Você já tá começando a experiência. Você já não tá começando do início. É recomeço. Algo ali você aprendeu. Perfeito. Algo ali eu trouxe do restaurante, a franquia, para a minha vida. Sim. Hoje eu posso não ter uma franquia. É um aprendizado. Mas tanta coisa que eu não faria mais, que eu aprendi ali. Muitas coisas. A maioria, né? Tanto que eu fechei. Eu não trouxe, mas aprendi. Então, assim, é você estar aberta e se ouvir e entender. Olha, agora eu parei aqui, isso aqui não tá dando certo, eu vou recomeçar. Então, estar aberta às mudanças, entender que isso não foi um fracasso. Sim. Você não está sendo frustrada. Exatamente. Você está sendo forte para recomeçar de uma outra maneira. Que dessa vez vai dar certo. Priscila, eu queria muito te agradecer, um bate-papo assim maravilhoso, com muito... A gente está sempre aprendendo, né? E é sempre... Você tem muito conhecimento e você tem uma história de vida que também traz mais conhecimento, mais troca, e muito, muito honrada por te conhecer, por ser sua amiga e por saber que você... com toda essa sua experiência de vida, que foram momentos muito difíceis, como a gente tem na vida, mas você não se fechou e você conseguiu ajudar e reconectar e conhecer outras pessoas. Então, parabéns por toda a sua experiência, por tudo. Queria muito te agradecer com a nossa canequinha do Reabilite-se. E por hoje fechamos o nosso podcast com a nossa querida Priscila Dias. Eu amei. Obrigada, amiga. Te amo. Também te amo.